Hoje eu vou te mostrar que a adição é muito mais do que juntar números e ela está presente em tudo no nosso dia a dia. Bem-vindo às operações básicas da matemática. A aula de hoje, adição. E na última aula você aprendeu o que são os conjuntos numéricos. Nós fizemos até uma analogia com a ideia de multiverso. Se você não assistiu essa aula, eu vou te convidar a assistir essa aula clicando aqui no card aparecendo em alguma parte desse vídeo. E para a gente seguir da maneira mais apropriada nessa aula de hoje, eu gostaria de usar um exemplo aqui, um exemplo prático. Peter Park ganhou 2 camisas de sua tia. Eu gosto sempre de selecionar as informações principais dentro de uma pergunta. Quantas camisas ele ganhou? 2 camisas. Com as 3 camisas que ele já tinha, quantas Peter, tem no total? 2 camisas mais 3 camisas. Num total de quantas camisas? 5 camisas, ok? E seguindo por essa mesma proposta, quando a gente fala sobre adição, nós precisamos entender qual é o símbolo, qual que é o sinal principal dentro dessa operação básica. E o símbolo principal é esse aqui, no formato de cruz. Na realidade prática, nós trabalhamos com adição e às vezes a gente nem para refletir a respeito disso. Se eu comprei 2 maçãs e eu já tinha, por exemplo, 4 em casa, se eu tinha 2 e adicionei as 4 que eu já tinha em casa, eu passo a ter 6 maçãs. Se eu guardei R$ 10 e depois guardei mais 5, eu passo a ter agora R$ 15 guardado. E para a gente compreender um pouco mais sobre a adição, que é uma das operações básicas, nós precisamos entender o que são as suas propriedades. A propriedade cumulativa diz que, independente da forma que eu agrupar os números, 3 mais 5 é igual a 8, eu fui olhar aqui o vídeo enquanto estava gravando e eu percebi que eu tinha colocado cumulativa, mas na verdade é propriedade comutativa, que basicamente se refere à posição em que eu coloco os números. Por exemplo, se eu tenho 3 mais 5, o resultado, obviamente você já sabe, é 8. Mas e se por acaso eu decidir colocar o 5 primeiro e depois o 3? Será que o resultado vai ser o mesmo? Faz as contas aí. 5 e depois mais 3. Obviamente nós teremos o mesmo resultado. Essa ideia de comutativa se refere à maneira em que eu posiciono os números, mas isso não importa, porque o resultado ele sempre será o mesmo. Isso funciona para mais de 2 números? Também. Se eu tenho 25 mais 5, 25 mais 5, é só você pensar aí, se eu tenho R$ 25 e ganhei mais 5, eu passo a ter R$ 30. Se eu colocar mais um 2, eu vou ter um total de 32. E se eu, por acaso, decidir mudar a ordem também, se eu colocar os 5 primeiro, eu tinha R$ 5. Trabalhei, consegui aí mais 25. Agora eu tenho 30. E se eu conseguir mais 2, eu agora tenho 32. Na adição, a maneira em que eu posiciono esses números aqui, considerando o sinal, o símbolo, não se altera o resultado. Na propriedade associativa, eu posso fazer uma mesclagem, e eu posso mudar a ordem dos números e eu posso dar prioridade para qual número será somado primeiro. Por exemplo, se eu colocar esse parênteses aqui, que é o nome atribuído para esse símbolo, colocar 2 mais 3 e depois mais 5, o resultado será 10. Só que para me resolver esse tipo de problema, eu teria que dar uma importância para algum desses números aqui, ou dessa sequência. E o primeiro seria resolver quem está dentro dos parênteses. 2 mais 3, 5, mais 5, 10. Da mesma forma, eu posso fazer diferentes opções aqui. Eu posso mesclar a ordem de números aqui. Por exemplo, agora eu coloquei o 2 para fora do parênteses. 2 mais, abre parênteses, 3 mais 5. Vamos ver se dá a mesma coisa. 3 mais 5 dá 8 e 8 mais 2 daria aí os mesmos 10.
Se eu quisesse mudar novamente, eu poderia colocar agora o 3 fora do parêntese, eu colocaria mais e colocaria aqui 2 mais 5. Será que daria o mesmo resultado? 3 mais, abre parênteses, 2 mais 5, fecha parênteses. Quem eu resolvo primeiro? Você aprendeu o que é o parênteses. 2 mais 5, 7. 2 mais 5, 7. Mais 3, 10. Fácil, né? Quando se trata de números maiores, eu preciso considerar alguns outros fatores em relação a isso, para que eu não me perca no meio do caminho. Por exemplo, se eu somar um número com mais de um algarismo, eu preciso formar aí uma certa continha, né? A gente chama na escola armar a continha. Mas para isso você precisa conhecer o que é uma unidade, o que é uma dezena e o que é uma centena. Se você já está acima do 5º ano, você já entende do que eu estou falando. Se você ainda não está no 5º ano, está abaixo ou não frequentou a escola em algum momento, eu quero mostrar para você como que funciona isso aqui na prática. Por exemplo, quando eu falo de unidade, eu estou falando de um número só. Se eu colocar o número 5, ele continua sendo um único algarismo. E nós chamamos esse único algarismo de unidade. Agora, a partir do momento que eu formo um número com mais de um número, não sei se fez sentido para vocês, quando eu formo um número que envolve 2 algarismos, esse número ele passa a ser considerado como uma dezena. Se eu tivesse o número 30, eu teria agora quantas vezes o 10? Eu teria o 10 3 vezes. 10 mais 10 mais 10. Eu teria 3 dezenas. E assim por diante. O que, obviamente, se você já entendeu esse padrão, eu te convido a entender o que é uma centena. Uma centena é a partir do momento que eu formo o número 100, porque ele vai envolver um algarismo, 2 algarismos, 3 algarismos. Quando você entende isso, fica muito mais fácil para a gente armar uma continha, tá bom? E no final dessa aula eu vou colocar aí um desafio para você. Você vai colocar aqui nos comentários o resultado das suas continhas e se foi difícil para você fazer durante toda essa aula, tá bom? No modo fácil, você não precisa armar uma continha. Mas a partir do momento que eu pego um número que envolve 2 algarismos e eu adiciono mais um número que envolve 2 algarismos, eu geralmente coloco o maior na parte de cima e eu organizo eles de maneira que eles fiquem com uma característica meio equilibrada. Consegue ver? Eles estão alinhados. Aqui seria uma unidade, tá? E aqui seria a dezena, tá bom? Lembra que eu te falei que uma dezena ela é composta por 2 algarismos. O 0 com 0, como a gente aprendeu na aula de conjuntos numéricos, ele na verdade é o elemento neutro da matemática. Então, 0 com 0 daria um outro 0. 3 com 1, com o número 1, aí você é só lembrar. Se eu tenho 3 e adiciono mais 1, eu teria 4. Um outro exemplo que eu quero fazer com vocês é o exemplo que envolve uma centena. Eu vou colocar aqui, ó, 345 mais o sinalzinho da operação que eu estou trabalhando. Eu posso colocar aqui uma dezena, por exemplo. Qual número você pensou? Vou te dar 3 segundos para pensar um número aí. 3, 2, 1. Esse número começa com 6. Então eu vou colocar aqui 6. E a gente poderia colocar qualquer outro número. E o 2. Por que que o 6 ficou no meio aqui, ao invés de ficar aqui abaixo do 3? Lembra que eu te falei que tem uma classificação, uma ordem a ser seguida? Nós vamos chamar isso aqui de unidade. O U é para representar a palavra unidade, tá? O segundo número, como envolve 2 números, dezena, e o terceiro, centena. Como o 62 só possui 2 números e não 3, ele é classificado como dezena, tá? Para chegar nesse número 62, foram necessários quantas vezes o número 10? 6 vezes, e mais 2 unidades. Tá bom? Não sei se está fazendo sentido para você. Se não, coloca aqui nos comentários que a gente pode pensar numa outra aula.
5 mais 2 dá quanto? 7. Parabéns, você conseguiu resolver. 4 mais 6 dá quanto? Dá 10. E aqui que eu quero te mostrar um padrão que acontece na maioria das escolas e durante a nossa aprendizagem na matemática. Toda vez que eu formar um número aqui acima de 10, o segundo número fica e o primeiro da sequência sobe. Como que isso seria? 4 mais 6 não forma 10, então a gente deixa a unidade e sobe a dezena. Ficou 1 de 10. Está faltando que número? O número 1. E para onde que ele vai? Ele fica no 4? Não, ele passa para o número seguinte. O 1 vem aqui para cima. Ó. E agora, baixa o 3. Como temos um número aqui em cima, ele também entra no processo de adição. 1 mais 3, 4. Total, 407. 5 com 2, 7. Como não virou uma dezena, é só uma unidade. Unidade é a classificação, tá, pessoal? 4 com 6 não formou uma dezena, então você deixa a unidade e sobe a dezena. Em termos práticos, você deixa o segundo número, o número da direita, que no caso é o 0, e sobe o número da esquerda. Quando esse número está aqui em cima, ele também entra no processo de adição. Aqui nós temos 3 problemas para você resolver. Uma no nível fácil, nível médio e nível difícil. Para você responder, eu vou te dar um tempo aí, basta você pausar essa aula. E aí, se você conseguir resolver, é só retornar e a gente vai colocar o resultado aqui e fazer junto. Pode ser? E aí, conseguiu? Então vamos lá. Nesse nível fácil, nem precisa armar a continha como eu ensinei para vocês. Basta você lembrar. Parabéns. 9. Nesse caso aqui, eu posso armar a continha? Eu consigo fazer direto. Você já consegue? Então vamos lá. 30, eu coloco o maior em cima, coloco o sinal da nossa adição e coloco o 12. Como os dois são classificados como dezenas, eles ficam perfeitamente alinhados. 0 com 2, como o 0 é o elemento neutro da matemática, quem que fica? Muito bem, o número 2. É isso aí. 3 mais 1. 4, parabéns. 42. E esse aqui, a gente pode organizar? Como os dois são centena, ou seja, tem 3 algarismos, a gente pode organizar embaixo um do outro. Quem é o maior, 126 ou 115? Obviamente, o 126. Então, vamos lá. Mais 115. Como eles são de 3 algarismos, 6 mais 5 dá quanto? Conta aí nos dedos. Se 5 mais 5 é 10, 6 mais 5, 11. Então, fica um número aqui, o segundo algarismo, sobe 1. 2 mais 1, 3. Só que tu lembra que subiu 1 também para cá? Você considera ele, tá? 2 mais 1, 3, mais 1, 4. Muito bem. 1 mais 1, 2. E o nosso resultado final é 241. Parabéns, se você conseguiu, você entendeu completamente essa aula. Show? Então, pessoal, se você deseja aprender muito mais e se dedicar ao ponto de chegar no nível avançado, eu te convido a se inscrever nesse canal, comentar aqui e também deixar o like, tá bom? Show? Tamo junto e até a próxima. Valeu!